Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa live nesse exato momento. Hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Hoje eu decidi fazer essa live trazendo mais uma vez um conhecimento muito específico, assim conforme foi em outras lives. Nesse momento, eu vou trazer para você uma ideia sobre um livro que eu li ao longo dessa semana e ao longo desse comecinho desse mês. O livro se chama A Única Coisa. Esse livro me deu um grande insight como que muitas das vezes a gente tem desperdiçado as grandes oportunidades das nossas vidas. E o intuito que quando a gente desperdiça oportunidades, a tendência também é a gente desperdiçar o nosso rico dinheirinho que a gente tanto custa para ter ele. Então, hoje eu vou te explicar e hoje eu vou te dar uma noção de como que você focar numa única coisa pode mudar completamente a sua realidade. Muito bem-vindo a todos que já estão chegando, todos ainda que vão chegar daqui a pouco, mas vocês que forem chegando, já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário, falando de onde você está, já vai interagindo para a gente começar já essa live, esse momento de reflexão, de conhecimento, de troca de experiências. Eu quero conhecer mais sobre todos vocês que têm comentado, compartilhado, têm curtido os vídeos que eu tenho colocado a todo momento. Então, vai falando mais sobre vocês, enquanto eu vou colocar agora, nesse exato momento, um slide que vai dar uma noção muito boa de como que vocês vão entender sobre este livro. Para quem é novo, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou um especialista em desenvolvimento pessoal, sou o criador deste canal e até mesmo da minha futura escola que estou em construção dela, que é a Mente de Sucesso Academy, um lugar onde eu vou reunir habilidades muito importantes para o desenvolvimento humano. Habilidades essas como comportamento humano, espiritualidade, inteligência emocional, psicologia e diversas outras áreas que influenciam diretamente, também marketing, finanças, com o intuito do quê? De evoluir a mentalidade das pessoas. Porque eu quero que as pessoas entrem dentro da minha escola e não saiam como uma pessoa que não aprendeu nada, mas que elas entrem e realmente saem entendendo daquilo que foi dito lá dentro. Então, o intuito do que é mais ou menos? Mente de sucesso é você ter uma mente de acordo com o sucesso que você quer. Então, nesse dia de hoje, baseado em tudo isso que eu já venho trazendo, em tudo aquilo que eu já tenho mostrado, qual é a sua mente de sucesso? Existe todo um caminho para você chegar até lá. Eu te pergunto nesse exato momento, qual o caminho que você está trilhando? Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Então, espero que você possa estar interagindo comigo aqui no dia de hoje, mas espero também que você venha interagir comigo lá no Instagram. Vai lá, procura no Instagram, Gui Neuroemoção. Lá, constantemente, estou também postando muitos conteúdos relevantes que também podem muito ajudar na sua caminhada. Só vou dar uma conferida agora aqui se está tudo ok o áudio, para a gente dar início a essa live. Beleza, conferido. Vamos dar início, então, a esse momento de compartilhamento. Nesse exato momento, estou compartilhando com vocês agora aqui. Primeiro, vou compartilhar um slide e depois vou compartilhar outro, que também são basicamente a mesma coisa. Primeiro slide. Conforme você vai estar vendo já nesse slide, agora está mostrando esse provérbio russo que tem de mostrar a lógica também desse livro que eu acabei de falar, o livro A Única Coisa. E ali diz: se você persegue dois coelhos, você vai pegar nenhum dos dois. O intuito deste livro é mostrar como que nós, ao longo da nossa vida, seja a nossa vida profissional, nossa vida espiritual, ou tudo aquilo que a gente faz, constantemente nós corremos atrás de muitas coisas, mas nós não corremos atrás daquilo que realmente impacta, daquilo que realmente pode
mudar o jogo da nossa vida. A gente não corre atrás daquilo que realmente vai acrescentar na nossa jornada. Mas nós temos muitas vezes a tendência de focar em várias coisas. Quero uma coisa agora, quero outra coisa depois, quero outra coisa mais depois, e por aí vai. A gente tem essa terrível tendência de não focar em uma coisa única, específica, que vai gerar um impacto e um resultado que a gente tanto espera. Então, conforme mostra nessa imagem, já deixa muito claro, se você tenta pegar dois coelhos, você não vai pegar nenhum dos dois. Para pensar, você já tentou pegar, por exemplo, uma galinha, ou duas galinhas, quer dizer, você vai ver que você vai tentar pegar uma, não consegue. Se você tenta pegar outra, também não consegue. Acaba que no final das contas você não pega nenhuma das duas galinhas. Então, a gente muitas das vezes também age dessa forma. A gente quer várias coisas. Por exemplo, quero bens financeiros, bens materiais, mas eu corro tanto atrás dessas duas coisas, para lá e para cá, que eu acabo não focando numa coisa única específica. E acaba então que a minha mente, a minha energia mental divide para os dois lados. Então, como consequência, a gente acaba então desperdiçando a nossa energia, nosso tempo e muitas das vezes também até mesmo o nosso dinheiro diante dessa loucura de tentar conquistar as coisas. Dá para pensar? Você consegue, quando você está caminhando e andando, você consegue pensar ao mesmo tempo. Por exemplo, se você consegue, naquele momento que você está caminhando e andando, você consegue raciocinar, alguma das duas coisas está automaticamente sendo feita. Ou você está caminhando automaticamente, ou você está falando automaticamente com alguma pessoa. É claro que quando você está andando com outra pessoa, você está dando atenção à conversa dela. Então, você não está automaticamente, você está ali prestando atenção. Então, como consequência, você está automaticamente andando, você não está percebendo no seu andar. E acaba que muitas das vezes a gente tropeça, a gente cai, muitas das vezes a gente pisa no buraco, pisa em falso e por aí vai. Então, o nosso cérebro é dessa forma, ele vai dividir a nossa energia, a nossa atenção, mas não quer dizer que ele vai dividir essa atenção que ele vai fazer muito bem feito essas duas coisas. Ele vai focar apenas em uma coisa específica por vez. Aí sim, ele vai poder fazer com grande clareza. Então, a pior lógica, a pior raciocínio que a gente pode ter é achar que a gente pode ser multitarefa. Então, esse livro, ele aborda muito sobre isso, que a gente não é multitarefa. Não adianta a gente querer ser multitarefa, porque essa é a pior ilusão que a gente pode ter. Então, esse livro já traz essa lógica, muitas das vezes até mesmo no início dele, já mostra o quanto que isso é importante. E nos slides seguintes, vai trazendo aqui, ó, a vida moderna é uma batalha por atenção. E ali você vê diversas coisas ao mesmo tempo. Pode ver que tem um checklist, tem uma página de e-mail, tem um Trello, que é um gerenciador de tarefas, tem outro e-mail do outro lado, tem outro checklist do outro lado, tem outras pastas abertas por diversos lugares da tela, e ali está. O que acontece quando a gente se sobrecarrega demais com tudo isso? A tendência é uma só, conforme mostra ali, prazos não cumpridos, resultados decepcionantes, interrupções em cada 11 minutos, lista de tarefas esmagadoras e muito estresse no meio disso tudo. Então, acaba que a gente cria esse falso ilusão que a gente está realmente sendo multitarefa. Acaba que a gente cria essa ilusão que a gente está realmente fazendo muita coisa, está realmente gerando valor com essa muita coisa que a gente está fazendo. Mas essa é a grande ilusão que nós caímos nas nossas vidas todos os dias, achando que nós realmente somos capazes de fazer várias coisas. Então, esse livro já traz essa ideia logo do começo, mostrando que você deve focar numa única coisa específica. E ali, somos enganados por 6 mentiras sobre sucesso. Primeiro, tudo importa igualmente. Segundo, multitarefas é eficiência. Terceiro, o sucesso exige uma vida disciplinada. Quarto, a força de vontade está sempre à disposição. Uma vida balanceada é a meta. E o sexto, grande é ruim. E ali tem uma frase embaixo mostrando: não é que você não sabe o que coloca em apuros, é o que você tem certeza de que não é bem assim. Ou seja, a gente conta essas mentiras nas nossas vidas a todos os momentos,
todas as vezes a gente tenta justificar aquilo que a gente está fazendo. E conforme mostra essas mentiras sobre sucesso, a gente muitas das vezes cai sobre ela. Ali fala, tudo importa igualmente. A gente acha que tudo aquilo que a gente faz é importante. A gente acha que tudo aquilo que a gente dá a nossa atenção realmente vai nos levar ao sucesso que a gente tanto quer. Mas essa também é uma grande ilusão e uma grande mentira. O segundo, multitarefas é eficiência. A gente tem a tendência de achar que fazer muito nos torna pessoas mais eficientes, mais melhores. Eu já trabalhei muito em fábrica e sei muito bem disso. Achava que por fazer muito, por exemplo, tinha uma tela de computador aqui, outra aqui, e eu ficava fazendo uma coisa aqui e outra coisa aqui. E eu tinha essa breve ilusão, essa breve sensação que eu estava sendo produtivo, que eu estava raciocinando, que eu estava aprendendo, que eu estava evoluindo, que eu estava fazendo bastante. Mas essa é uma coisa que eu me enganei por muitos anos. Só depois que eu comecei realmente a estudar neurociência, entender de verdade, eu pude perceber o erro que eu estava caindo a minha vida inteira, achando que eu estava sendo produtivo. Então, às vezes, a gente acaba caindo dentro dessa ilusão, achando que as coisas realmente são dessa forma. Mas muitas das vezes a gente se engana terrivelmente. O terceiro, o sucesso exige uma vida disciplinada. A gente acha que para ter sucesso, a gente tem que estar a todo momento disciplinado naquilo que a gente quer. A gente acha que se a gente errar um pouquinho aqui, ou errar um pouquinho aqui, ou sair um pouquinho ali da estrada que a gente está trilhando para o sucesso, isso é definitivo, que a gente nunca mais vai voltar, que a gente não vai ter mais sucesso. E muitas das vezes a gente acaba se equivocando diante dessas ideias que são implantadas muitas das vezes sobre disciplina. É claro que disciplina é muito importante nas nossas vidas. Disciplina é muito importante no sucesso, nas carreiras, mas se você se deixar levar demais pela disciplina, acaba que você acaba perdendo o time das coisas. E por isso, você acaba então não percebendo quão errado você está e acaba levando essa consideração que a todo momento tem que estar disciplinado, que a todo momento você tem que estar focado, que a todo momento vocês têm que estar fazendo alguma coisa. Se você não estiver fazendo, é sinal que você não está progredindo e nem produzindo também. Então, essa é a terceira mentira que impacta muitas vidas. A quarta, a força de vontade está sempre à disposição. E essa é muitas das vezes também uma das coisas que muito de nós caímos. Acabamos também muitas das vezes achando que sempre nós estaremos dispostos, ou seja, a força de vontade sempre vai ter quando a gente precisar fazer alguma coisa. E engraçado que chega momentos em nossas vidas que realmente a gente não está disposto, a gente não está animado, a gente não está querendo fazer muita coisa, a gente quer apenas ficar tranquilo, mas acaba que diante dessa pressão que nós mesmos damos para nós mesmos, acaba que a gente se influencia por isso e acaba então achando que a gente sempre vai estar com essa disposição e essa força de vontade para a gente alcançar esse sucesso. Mas aqui entra um caso muito importante, que eu acabei de falar no 3. Você precisa ter disciplina. Se você tiver disciplina demais, é ruim. Mas se você tiver a disciplina na dose certa, para que nesse momento, no 4, vai ser muito importante. Porque a força de vontade sua não vai depender da sua disposição, mas sim da sua disciplina. Então, você vai estar disciplinado para alcançar aquilo que você quer. O quinto, uma vida balanceada é a meta. A gente tem essa ilusão de achar que a todo momento a nossa vida vai ser balanceada. Por exemplo, vou arrumar um serviço, vou começar a trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar uma casa, um carro, vou fazer viagens e por aí vai. A gente tem essa percepção que tudo vai se ajustar milicamente certinho no lugar, nada vai sair do nosso controle. E aí que muitas vezes a gente acaba se enganando, porque querendo nós ou não, as coisas vão sair do controle. Querendo nós ou não, as coisas realmente, muitas das vezes, vão sair daquilo que a gente está controlando, vão sair daquilo que a gente esperava que iria acontecer. E aqui, nesse momento, se você não tiver
uma mentalidade forte para você lidar com essa situação, você vai acabar desfalecendo e vai acabar se deixando levar pela situação. Então, é importante a gente entender isso, que não existe uma vida balanceada, existe uma vida organizada. Quando você começa a organizar as coisas nos seus devidos lugares, aí sim você começa então a ter os resultados que você quer. E sexto, grande é ruim. A gente tem essa tendência também de achar que as coisas grandes sobre o sucesso são ruins. Eu tenho certeza que provavelmente já passou na sua mente algum momento que você ter uma empresa grande é ruim, que você ser patrão, que você ser chefe, você comandar uma grande equipe é uma coisa ruim. Então a gente tem essa percepção e acaba se limitando na nossa mentalidade, porque a gente acaba tendo uma mentalidade pequena, sendo que a gente poderia ter grandes coisas, mas devido a tudo aquilo que a gente vai vivendo, a gente acaba então reagindo dessa forma, sendo que muitas das vezes não é o correto, porque isso também acaba prejudicando e acaba também nos impactando. No próximo slide, essa começa a falar então sobre essa primeira mentira. Tudo é importante igualmente. A verdade, resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por poucas ações. Esforço, resultados, o menor esforço geralmente leva a maioria dos resultados. E essa lógica é a lógica do princípio de Pareto. Eu não sei se você já viu, mas esse é um princípio que fala que 80% dos seus esforços vem de 20%, não, 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. Então a gente tem a tendência muitas vezes de inverter essa ordem, achar que se a gente esforçar 80%, a gente vai ter 20, 50% de resultado. Essa é a grande ilusão. Não é o tanto que você faz, mas sim a qualidade daquilo que você está fazendo. Então, se você faz alguma coisa muito bem feito, que seja esses 20% muito bem feito, seja sua venda, seja no seu empreendimento, fábrica, seja no seu serviço, seja onde for. Se você faz muito bem feito, com esforço, dedicação, disciplina, esses 20%, depois você vai ter 80% de resultado muito bem feito, que proporcionarão, então, assim, esses 80%. Então, não é uma questão de quantidade, mas sim é uma questão de qualidade daquilo que você está fazendo. Então, já comece desconstruindo essa mentira dentro de você que aplicaram ao longo da sua vida. A segunda mentira, multitarefas é uma habilidade. Ou seja, a gente, conforme falei, a gente tem a tendência de achar que ser multitarefas é algo bom, é algo que vai ser benéfico para nós mesmos. E ali, conforme mostra, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Essa é uma frase desse autor que mostra que a gente tem, muitas das vezes, isso. E é engraçado como que funciona o fluxo do trabalho interrompido. Olha para você ver, você começa o seu trabalho, que é o trabalho inicial, e ali naquele momento você tem uma distração, por exemplo, seja o seu celular, seja aquelas notificações do celular, seja interrompimento de alguma pessoa ao seu redor, e ali você tem uma troca de atenção por distração. E ali você fica naquele pico. Depois você vai ter uma troca de distração pelo trabalho inicial novamente. Só que a tendência é que esse trabalho inicial já é o fim. Então acaba que a gente não acaba uma coisa e muitas das vezes no início dela a gente já interrompe ela e vai para outra coisa e acaba interrompendo esse fluxo de trabalho que deveria ser contínuo. E engraçado é que todas as vezes que a gente interrompe a nossa atenção, o nosso foco, pesquisas mostram que geralmente algo em torno de 20 a 23 minutos novamente para você ter foco novamente naquilo que você está fazendo, aí sim, novamente você voltar para aquela tarefa. Então, se eu pudesse te dar um conselho agora, faça o possível para não se distrair nas coisas que você está fazendo, porque todas as vezes que você distrair, vai levar um bom tempo para novamente você ter a atenção daquilo novamente. E ali embaixo fala sobre esse fluxo de trabalho focado. Esse fluxo de trabalho focado, ou seja, começo, que é o trabalho inicial, até o fim. Então, termina essa tarefa. Não adianta nada a gente tentar, muitas das vezes, se iludir, querendo ficar distraído com coisas, porque a gente está apenas postergando. É engraçado, é igualmente uma pessoa que começa a beber para esquecer os problemas da vida.
Isso é apenas uma ilusão, porque depois que passar o efeito do álcool, novamente vai vir os problemas e tudo aquilo que ele estava querendo fugir. E pior, vai vir também a ressaca junto com esses problemas. Então, não adianta a gente tentar fugir das coisas. Se a gente precisa ter um trabalho focado, precisa fazer algo com começo e um resultado no final, que a gente faça sem interrupções, para que rapidamente a gente termine essas lições e essas tarefas. E ele mostra a evidência. Pesquisa da Universidade de Stanford revelou que os maiores multitarefeiros eram medíocres em tudo. Então, essa pesquisa mostrou que não é só uma questão de multitarefa, mas sim é uma questão do que a pessoa se torna ao longo da vida. As pessoas que são consideradas multitarefeiros, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas têm a tendência de ser medíocres em tudo aquilo que elas fazem. Eu não sei se você é assim, mas para pensar. Se você começa alguma coisa e vai para outra coisa, você acaba fazendo mal feito aquela coisa e vai fazer outra coisa mal feita mais para frente. Então, acaba se transformando em pessoas medíocres, que não terminam nada e não têm conclusão de nada que elas estão fazendo. Isso também pode prejudicar até mesmo na sua própria autoestima, porque, querendo ou não, isso está ligado diretamente à sua personalidade. Se você vive fazendo isso, você constantemente está passando uma mensagem para o seu cérebro, que você é um fracassado, que você é um derrotado e que você não consegue nada. Então, para pensar, todas as vezes que você for se distrair, para pensar o preço que você vai pagar por essa distração. Será que realmente vale a pena essa distração? Fique com essa pergunta na sua mente. E ali mostra a única coisa, a verdade surpreendente, simples por trás de resultados extraordinários. E ali diz nessa frase de Josh Billings: viva como um selo postal, cole-se num único objetivo até alcançá-lo. E aqui mostra uma coisa que eu achei muito interessante, principalmente nesse slide, mas também como efeito de aprendizagem. Olha que interessante como que funciona o efeito dominó. A gente tem a tendência de não dar muito valor, muito crédito às coisas, mas olha só para você ver como que o efeito dominó tem impacto nas nossas vidas. Conforme você já vê ali, mostra o sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. E o engraçado é que o sucesso começa com coisas pequenas, não começa estrondosamente grande, mas sim começa com algo pequeno, que ao longo dos anos você vai construindo, até que chega um momento que você alcança algo grande. E aqui a imagem está representando claramente sobre isso. Primeiro, nesse caso do efeito dominó, você vai derrubar um dominó de 5 centímetros. À medida que você vai derrubando algo maior, vai derrubando, se a gente fosse realmente aplicar isso na lógica, realmente aplicando na vida real, é claro que não tem como, mas se a gente fosse aplicar, a gente iria pondo peças e mais peças e mais peças, até que chegaria uma hora, 18ª peça, ela iria derrubar a Torre de Pisa, que estaria tão alto quanto a Torre de Pisa, então poderia então derrubá-la e vir ao chão. Depois, como consequência, no 31º, essa altura dessa pequena peça que começou com 5 centímetros lá atrás, poderia ter a altura do Monte Everest. E depois, por fim, na peça 57, ela poderia até mesmo ultrapassar ou até mesmo alcançar a Lua e assim por diante. É claro que não é possível, conforme falei, mas é uma lógica para a gente entender como que o efeito dominó é extraordinário e pode mudar as nossas vidas. Então a gente tem tendência de achar que pequenos atos não têm valor nenhum, que pequenos atos não podem impactar outra vida de outras pessoas. Mas é aí que muitas pessoas se enganam. Esses pequenos atos, no começo, são essenciais para você alcançar o sucesso. Eu tenho certeza que um dia você vai chegar lá na frente e vai olhar para a sua trajetória lá atrás e vai pensar: comecei tão pequeno e olha onde eu estou. Eu tenho certeza que você vai passar por isso. Então, comece nem que seja pequeno. É uma pecinha, mas comece, que vai chegar uma hora que você vai conseguir derrubar a Torre de Pisa. E ali, o efeito dominó geométrico. Um único dominó pode derrubar outro 50% maior. O que começa linear torna-se geométrico. Então,
Saiba disso, o sucesso extraordinário, conforme mostra ali, ele é sequencial, não simultâneo. E aqui o sucesso deixa pistas. E aqui é importante a gente entender que a gente muitas das vezes tem a tendência de desconsiderar as coisas pequenas. Olha só para você ver como que o sucesso deixa pista. Ali, na questão do produto, todo mundo sabe quem que é o KFC, que é aquele velhinho dono daquela rede de frangos fritos. No primeiro, ele começou com um produto, uma única receita secreta. Então, provavelmente ele tinha muitos outros concorrentes naquele momento, mas ele tinha uma receita que ele poderia usar, que seria secreta somente dele, e aí sim ele poderia, de certa forma, agradar as pessoas. Por mais que ele começou pequeno, se a gente parar para ver a história desse criador do KFC, a gente vê que até mesmo houve um momento da vida dele que queria até mesmo tirar a sua própria vida. Então, ele começou a fazer sucesso por volta de, se eu não me engano, 50 anos mais ou menos. Então, não quer dizer que talvez esteja tarde para mim ou para você que a gente não vai conseguir. O sucesso, ele sempre vai deixar pistas conforme mostra ali. Então, perceba ao longo da sua história o que você tem feito, quais são as pistas que o sucesso está mostrando para você, quais são os caminhos que você está trilhando, quais são os caminhos que estão se abrindo para você. Às vezes você já tem um caminho para sucesso, você está apenas não enxergando. Ou pior, talvez você não esteja querendo enxergar esse caminho. Então, fique atento a todo momento. Pode ser que você tenha 50, 70 anos, ou seja, qual for a sua idade, independente da idade que você tenha. Nunca é tarde para você alcançar aquilo que você quer. Esse cara é um exemplo simples, mas existem diversos outros exemplos que mostram muito bem sobre isso. Outro caso do Google, o Google foi sobre a pesquisa. Ele poderia muito bem fazer uma plataforma qualquer, poderia fazer uma coisa qualquer, mas eles fizeram algo que você pudesse pesquisar sobre tudo aquilo que você quisesse. E ali, então, ela furou essa bolha e pôde, então, acessar muitas pessoas, e muitas pessoas viram valor sobre aquele produto. Na Apple também é a mesma coisa. Foi uma transição de únicas coisas e Mac, iPod para iPhone. Então, tudo começou com a iMac lá atrás. Depois veio o iPod e, por final, agora veio o iPad. Conforme você provavelmente já viu, a Apple está passando novamente por uma transição de novos aparelhos, digamos assim, estão passando novamente por novas inovações, estão vindo coisas diferentes daqui a alguns anos. Então, essa questão do sucesso, ele sempre vai mostrar o caminho que você deve trilhar. Se você estiver atento, você vai perceber. Em questão da pessoa, ali fala questão do sucesso deixar pistas. No caso do Walt Disney, foi o seu irmão Roy, porque a todo momento ele estava com essa ideia sobre o Walt Disney. Já da Oprah Winfrey, seu pai, depois seu advogado, Jeffrey D. Jacobs. E por último, Bill Gates, nesse caso, foi o Paul Allen, ou seja, foi pessoas que colaboraram para o sucesso dessas três pessoas. Provavelmente, se não existissem essas três pessoas na vida delas, provavelmente elas não viveriam essas grandes coisas. Então, as pessoas são muito importantes nas nossas vidas. E nisso, quando a gente consegue perceber essas pistas que estão sendo deixadas, sejam através de produtos, ideias, pessoas, ou até mesmo a paixão que você tem. Então, a todo momento, você tem essas pistas. Uma coisa eu te pergunto, você está atento a essas pistas que estão constantemente diante dos seus olhos? E outro, uma paixão, Gilbert Tarraboine, a corrida que salvou sua vida e definiu sua carreira. Então, esse sucesso sempre vai mostrar o caminho, conforme falei. Se você estiver atento a todo momento aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo mostrado, e os caminhos que estão se abrindo, você vai ter sucesso e vai alcançar aquilo que você tanto espera. Pode parecer simples, mas nós, seres humanos, muitas das vezes, a gente acaba fechando os olhos para as coisas que realmente poderiam mudar as nossas vidas. E por conta disso, a gente não acaba enxergando as oportunidades. E ali, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-lo, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Então, existe uma única coisa
que você pode fazer. Qual é essa única coisa que você, quando fizer ela, de modo que tudo aquilo que você fizer vai se tornar mais fácil ou até mesmo desnecessário? Pare e pense e responda essa pergunta para você mesmo. O caminho para os resultados extraordinários. E ali a gente vê, primeiro, a produtividade, o que você vê. Mas o engraçado, conforme o iceberg, sempre tem uma camada abaixo. A gente está vendo o sucesso das pessoas, mas a gente já viu aquilo que ela passou, a gente já viu aquilo que ela conquistou ao longo da sua vida. É muito fácil a gente ver produtividade, resultados, sucesso. Mas e aquilo que está debaixo desse sucesso, desses resultados que a gente tanto almeja e tanto admira? Então, debaixo disso tudo tem, conforme mostra nessa imagem, prioridade e, primeiro de tudo, intenção. O que impulsiona para tudo isso? Se você não tiver uma intenção daquilo que você está fazendo, não adianta você falar que quer apenas fazer alguma coisa. Querer, muitas pessoas querem muitas coisas, mas realmente ter a intenção de fazer de verdade, aí é outra coisa completamente diferente. Então, esse caminho mostra muito sobre como que deve ter toda essa construção, primeiro, dessa base, dessa intenção, dessa prioridade, tirar do caminho aquilo que não pode, que vai te tirar do seu sucesso que você quer, tirar do caminho aquilo que está te travando, te impactando e te prejudicando, e por aí vai. E por último, então, a produtividade, que é uma consequência, que é o que muitas pessoas estão vendo. E ele fala, sua produtividade é impulsionada pelo que não se vê, sua prioridade e sua intenção. Comece com intenção, o seu porquê. A vida não se resume em se encontrar, a vida se resume a se criar. Frase de George Bernard Shaw. E ali um estudo de caso, a transformação de Ebenezer Scrooge. Antes, ele tinha a intenção do dinheiro. Depois, a intenção dele era pessoas. Antes, a prioridade dele era acumular, ou seja, bens materiais. Depois, sua prioridade foi ajudar. Antes, a produtividade dele era por avareza. Depois, sua produtividade foi por generosidade. Ou seja, qual que é a moral dessa história, conforme mostra ali? Seu propósito determina quem você é e o que você faz e o que você conquista. Então, não adianta nada a gente ter em mente, vou ter sucesso, vou ganhar dinheiro, vou ter resultados, bens financeiros, sendo que eu quero ter apenas essas coisas. A intenção minha é apenas ganhar dinheiro, apenas acumular, apenas por avareza e apenas por orgulho mesmo. Então, de nada vale. Se eu tiver uma intenção boa para aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter grandes resultados. Mas se eu tiver uma intenção ruim, igual ele tinha antes, vai ter resultado, mas vai ter por pouco tempo. Então, se você quer ter resultados duradouros, seja essa pessoa com intenção de ajudar pessoas, porque você não vende produtos, você vende uma solução para alguma pessoa. Você não conquista dinheiro, você ajuda pessoas e as pessoas pagam você com dinheiro. Sua prioridade tem que ser sempre ajudar ao próximo, ajudar nas dificuldades, ajudar naquilo que ela está precisando, solucionando problemas, principalmente. É isso que faz você ser diferente dos demais. E ali, conecte o propósito. Conecte o propósito à prioridade. Comece conceito chave. Definição de objetivos para agora. Objeto para algum dia, objeto para 5 anos, objeto de 1 ano, objeto mensal, objeto semanal, objeto diário e o agora. Viva com propósito e você saberá onde quer chegar. Viva com prioridade e saberá o que fazer para chegar lá. Então, é toda uma construção. O que eu estou fazendo agora que vai impactar a minha vida? O que eu vou fazer amanhã que vai impactar a minha vida? O que eu vou fazer semana que vem, mês que vem, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui algum dia específico. Então, estabeleça metas. O que você quer, o que você vai fazer e onde você vai chegar. Você estruturando assim, fica muito mais fácil para o seu cérebro entender, fica muito mais fácil para o seu cérebro saber o percurso que ele vai correr. Então, diante disso, a sua ansiedade vai diminuir muito mais e você vai ter muita sabedoria, mais calma para poder alcançar aquilo que você quer. Então, estruture e
Divida em etapas aquilo que você quer alcançar. Divida para que você possa entender melhor. Proteja sua produtividade. Produtividade tem mais a ver com prioridades, planejamento e proteger seu tempo com unhas e dentes. E ali, coloque sua única coisa num bloco de tempo e proteja seu bloco de tempo. E qual que é a recomendação? Reserve um bloco diário de no mínimo 4 horas para uma única coisa. Faça ao mais cedo possível no dia. E aqui mostra sobre isso. Sua agenda reimaginada. As 3 prioridades do calendário. Primeiro, reserve o seu tempo livre. Férias e descanso são essenciais para recarregar. Segundo, depois, reserve tempo para uma única coisa. O compromisso mais importante do seu dia é com você mesmo. E terceiro, por fim, reserve tempo para planejar 1 hora por semana para alinhar seus dominós. Então, conforme você vê nessa imagem, mostra estrategicamente como que deve ser isso. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma única coisa. Nada de ficar fazendo várias coisas, mas sim uma única coisa. Depois, sábado, planejamento. Domingo, descanso e reserve esse tempo de férias. E constantemente, então, vai sendo assim na sua lista. Então, estruture estrategicamente cada dia da sua vida, cada momento. Porque você fazendo assim, você vai ter uma noção muito mais profunda de onde e como que você vai chegar lá. E aqui, essa pergunta para você agora, nesse exato momento. Qual é a sua única coisa nesse exato momento? Ou seja, qual é a única coisa agora? Se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, seja em qual hora que for, seja em qual momento que for que você está vendo isso, eu te pergunto isso. Qual é a única coisa que vai definir o seu futuro? Enquanto você não parar para pensar naquilo que está travando a sua vida, enquanto você não parar para pensar naquilo que está te prejudicando, você vai continuar nessa mesma história, nessa mesma ladainha, ano após ano. Então, essa live de hoje foi para te mostrar o quão importante é você ter esse raciocínio e essa ideia. Foi para te mostrar o quanto que é importante você focar numa única coisa, uma única coisa específica, pode mudar completamente a sua realidade. Então, saiba disso. E aqui está esse livro. Você pode encontrar nas lojas, principalmente na Amazon. Esse livro que eu te recomendo que você venha ler esse livro, porque esse livro eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua percepção relacionada a tudo aquilo que você tem feito. Principalmente também em questão de família, porque a gente tem essa tendência de achar que a gente pode deixar a nossa família à mercê e fazer as coisas, conquistar dinheiro, por aí vai. Mas essa também, muitas das vezes, é uma grande ilusão que a gente tem feito na nossa vida, achando que quanto mais a gente faz, mais a gente conquista, mais a gente tem, mais a gente evolui. Mas isso é o pior erro que a gente pode fazer nas nossas vidas. Então, conforme mostra ali nessa capa, a única coisa, o foco para trazer resultados extraordinários para a sua vida. Então, foque numa única coisa, que vai mudar completamente a sua vida. Te vejo na próxima e obrigado que você ficou até aqui.